Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E queridos, o Senhor quer falar ao seu coração. Hoje olharemos aqui para Hebreus no capítulo 10, Hebreus no capítulo 10, no verso 25, que nos traz uma exortação, que nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Mais uma vez, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amados, eu quero tratar sobre o tema a adoração no culto junto aos irmãos. A adoração no culto junto aos irmãos. Queridos, o autor a essa carta aos Hebreus vai dirigir essa palavra a cristãos que enfrentavam uma intensa perseguição, sofrimento, como também oposição por causa da sua fé em Cristo Jesus. E amados, muitos daqueles irmãos estavam desanimados e alguns já haviam adquirido o hábito de abandonar as reuniões da igreja. E queridos, o problema não era apenas a ausência física nos cultos, mas sim, queridos, o problema maior era um coração que começava a se esfriar espiritualmente. Pois, amados, o abandono daquela comunhão revelava que aquele fervor pela presença de Deus e por seus meios de graça estavam sendo substituídos pelo medo, pelo desânimo. E como também, queridos, pelo grande perigo de um coração ali, queridos, que estava se aproximando da autossuficiência. E amados, entendam, esse distanciamento da comunhão no culto público aponta para algo muito mais profundo. Ou seja, desde o princípio, queridos, Deus nunca chamou o seu povo para viver uma fé isolada. Amados, desde Israel no Antigo Testamento até a Igreja de Cristo no Novo Testamento, o Senhor ele sempre reúne um povo para si. Um povo particularmente seu, que se deleita na sua vontade, que se deleita na sua palavra, como também se deleita em estar junto aos irmãos. Pois, queridos, Cristo não morreu apenas para salvar indivíduos, mas Cristo morreu para formar um corpo, uma família espiritual e uma nação santa. E sendo assim, queridos, amar a Cristo vai implicar diretamente em amar a sua igreja. Pois a sua igreja, o seu corpo, é o povo comprado por seu precioso sangue. E o autor, amados, vai trazer aqui para nós uma exortação quando ele diz: não deixemos de nos congregar. O autor, amados, não apresenta uma sugestão, mas uma exortação que é profundamente pastoral. Pois, amados, congregar é reconhecer que necessitamos da palavra pregada. É reconhecer também que precisamos estar em oração, em comunhão com Deus Pai, que nos salvou por graça,
por meio de Cristo Jesus. Congregar, amados, é reconhecer a necessidade que temos da comunhão dos santos, a necessidade que temos da comunhão com os nossos irmãos na fé, como também a necessidade que temos da adoração coletiva. Deus, amados, poderia sustentar seus filhos de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Mas, queridos, Deus, em sua graça e sabedoria, ele determinou que a sua igreja reunida fosse um dos principais meios pelos quais ele fortalece, pelos quais ele corrige, pelos quais ele consola, como também preserva o seu povo até o fim, queridos. Amados, vivemos em uma época que é marcada pelo individualismo. E isso, de uma certa forma, tem influenciado a muitos cristãos. Perceba, queridos, isso é terrível. Tem crescido o número daqueles que se identificam como desigrejados. Principalmente, amados, após esses tempos que tivemos de pandemia. Ou seja, queridos, quem são essas pessoas? Os desigrejados. São pessoas que afirmam amar Jesus, mas rejeitam viver comprometidas com uma igreja local. Eu não sei se isso está acontecendo com você. Muitos dizem, minha igreja é minha casa. Ou eu não preciso de uma comunidade, de uma igreja para servir a Deus. Mas, amados, essa mentalidade, ela não encontra um fundamento nas Escrituras. Sim, amados, é verdade que nenhuma igreja local é perfeita. Por quê? Porque é composta de pecadores que foram alcançados pela graça. Ainda assim, amados, Cristo ele continua aperfeiçoando o seu povo justamente dentro da comunidade da igreja. E o Senhor faz isso, queridos, por meio da exposição fiel da palavra, por meio da disciplina bíblica, por meio também dos sacramentos e o cuidado pastoral. Agora, quando é que pode surgir, esse movimento de afastamento? Queridos, esse movimento, amados, frequentemente ele nasce de feridas, decepções, escândalos. Mas há também, amados, casos que esse afastamento surge quando nasce o orgulho, a autossuficiência que leva um irmão a pensar que pode caminhar sozinho. Aí surge, amados, aquele discurso: eu sou igreja, mas não preciso do templo. Agora tem algo que eu preciso te dizer. A igreja é um corpo. Ou seja, amados, um corpo é formado por muitos membros. Isso quer dizer, queridos, que ninguém é igreja só. Um membro não sobrevive fora do corpo. Agora, queridos, entendam. Se todavia uma pessoa diz ser igreja e não tem prazer no corpo, que ela está fora do corpo, e assim ela diz ter prazer talvez nisso, pode ser, queridos, que de fato essa pessoa de verdade nunca fez parte do corpo. Cuidado, isso é perigoso. Por quê? Porque quando um cristão se afasta da comunhão,
ele se distancia também dos meios que Deus instituiu por meio da sua palavra para alimentá-lo espiritualmente. Isso é perigoso. E de forma progressiva, ou seja, amados, aos poucos, o coração ele se torna menos sensível à palavra. A oração, que antes era um deleite, perde a sua intensidade. A adoração se torna superficial. E o pecado ele passa a encontrar um terreno fértil para crescer. Queridos, então perceba, isso é sério. Por quê? Porque esse esfriamento espiritual raramente acontece de uma vez. É progressivo. Normalmente, quando deixamos de valorizar aquilo que Deus considera essencial. Aí o texto diz, mas antes, na parte B, façamos admoestações. Perceba, queridos, a caminhada cristã, ela vai muito além de compartilhar um espaço físico. Amados, o Senhor, ele usa os nossos irmãos para despertar nossa fé, para corrigir os nossos desvios, para consolar as nossas dores, como também renovar a nossa esperança. Sendo assim, queridos, devemos, por meio da humildade que vem de Deus, reconhecer que eu estou distante, reconhecer que eu não sou autossuficiente, reconhecer que eu não sou igreja sozinho. Pois, amados, quantas vezes Deus fortalece um coração abatido através de um sermão, de uma mensagem expositiva que sai do púlpito, que vem direto do coração de Deus, através de um hino, através de uma oração sincera, de uma palavra cheia das Escrituras, que foi dita por um irmão. Quantas vezes que isso não já aconteceu com você? E assim, amado, a igreja se torna esse instrumento da graça divina para quê? Para preservar os seus santos na caminhada da fé. Pois, amados, quando o povo de Deus se reúne, não está apenas participando de um evento religioso, mas o povo de Deus está respondendo ao chamado do próprio Cristo, que prometeu, amados, estar presente no meio da sua igreja. Um coração regenerado, amados, encontra alegria em adorar ao Senhor juntamente com seus irmãos. Não porque a reunião seja perfeita, mas porque Cristo é digno de toda honra. Cristo é digno de toda glória, de toda adoração. O verdadeiro adorador, amados, ele não frequenta o culto apenas para receber bênçãos. Ele comparece ao culto porque deseja glorificar a Deus, porque deseja ouvir a sua voz, porque deseja se unir ao coral daqueles redimidos para exaltar ao Cordeiro. E ele termina dizendo, e tudo isso, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, amados, toda a reunião da igreja aponta para uma esperança futura. Cada culto
é um anúncio de que Cristo está voltando. Eu já vou finalizar. E enquanto aguardamos a sua gloriosa vinda, continuamos reunidos como peregrinos, nos fortalecendo mutuamente, como também proclamando o Evangelho e adorando aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte e o inferno. Pois, amados, a igreja reunida é uma antecipação dessa grande Assembleia Celestial, quando todos os redimidos estarão diante do trono, adorando eternamente ao Senhor. Então eu quero convidar você a orar. Você que está afastado da igreja. Você que se afastou por um motivo tão banal. É hora de retornar aos caminhos do Senhor. É hora de retornar à igreja. Porque você não é igreja sozinho. Você é um membro fora do corpo. Então precisamos pensar nisso. Amém? Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, bendito e santo é o Senhor. Te exaltamos, Pai, por tua palavra. Que vidas agora sejam tocadas, transformadas, a voltarem ao Senhor, a exaltá-lo, a glorificá-lo e assim bendizerem o teu nome, Pai. Pai Santo, eu te agradeço pela vida deste irmão e desta irmã. Eu te agradeço pela minha vida, pela minha casa, pela minha família e por esse dia. No nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.